Hoje, mais um vídeo para aquela série dos ETFs. E hoje a gente vai falar do novo ETF do Raul Sena, o Área 11. Antes de mais nada, quero deixar bem claro aqui, que não é nada contra o nosso querido amigo Raul. Inclusive o Raul goiano, com certeza é um cara gente boa pra caramba, não conheço ele pessoalmente. Um dia vamos nos conhecer pessoalmente, Raul. Vamos comer um pão de queijo, uma pamonha aí no Goiás. Dá pra ver que o cara realmente tá tentando ajudar o mercado em geral. Dá pra ver que o cara é um cara inteligente, gente boa pra caramba. Então isso aqui não é ataque ao Raul não, tá? É óbvio que quando ele solta um ETF, o cara é um mega produtor de conteúdo, o cara agora tá soltando ETF pra caramba, tá soltando produto no mercado financeiro, ele cria conteúdo pra que eu possa reagir também, né? Então, quando ele cria um ETF, por exemplo, o Área 11, que é um ETF totalmente disruptivo, uma coisa nova aqui no Brasil, né? Já existia na gringa, mas aqui no Brasil é uma coisa nova. É óbvio que não vai ter como eu não fazer um vídeo sobre isso, né? Então, sempre quando eu faço um vídeo sobre algum ETF novo que tá sendo lançado por alguma pessoa aqui do Brasil, é óbvio que eu vou ter que analisar, né? Inclusive, quando chegar o meu momento, se em algum momento eu lançar algum ETF, talvez aí o Kraken 11, né? Provavelmente também vai acontecer a mesma coisa. Então, quando o Raul, galera lá do Primo Rico soltou também os ETFs, é óbvio que, inclusive, esses vídeos aqui que estou gravando, os vídeos que as outras pessoas vão gravar, serve de marketing pra eles, né? Então é bom pra eles. Inclusive, neste vídeo, eu pensei em fazer um react do vídeo do Raul, porque ele soltou um vídeo, se eu não me engano, 2 dias atrás, 3 dias atrás, explicando sobre este ETF, como foi ali que nasceu, pra quem é o público-alvo, né? Fez algumas comparações. As comparações eu dou uma discordadinha. Quem acompanha aqui o canal, se assistir esse vídeo, vai saber lá os momentos que dá pra dar uma discordada do que o Raul fala e expõe ali naquele momento. Só que o objetivo desse vídeo vai ser algo mais simples. Eu vou te mostrar o que é o ETF, o que é esse Área 11. Vou te mostrar pra quem que ele serve, pra quem não é pra todo mundo não. Ah, um ETF bom? Depende. Pra qual objetivo? Depende. Eu inclusive tava vendo aqui um Reels agora que me mandaram do Paulo Guedes sendo entrevistado. Aí os caras perguntaram assim: Paulo Guedes, me indica aí 3 livros bons. Aí o Paulo Guedes respondeu assim: depende do assunto, né? Mesma coisa que o ETF. O ETF é bom? Bom, depende pra quem. Depende pra quem. A gente vai entender aqui pra quem que esse ETF é bom. E por último, eu vou pegar alguns comentários de algumas pessoas que já gravaram os vídeos. Aí eu vi lá algumas pessoas comentando, inclusive comentários até do próprio canal do Raul, e vou responder um pouco desses comentários, tá? Porque tem alguns que realmente parece que não entenderam como que funciona. Aí comentam lá: nossa, eu vou investir e tal, pra isso e pra isso, pra isso. Aí não faz tanto sentido. Então, pode ter certeza que esse vídeo aqui vai ser brabo pra caramba, e você vai inclusive conseguir aprender não só por causa do Área 11, mas você vai conseguir aprender coisas que vão te fazer interpretar melhor vários outros tipos de ETF. Então vamos lá, eu tô aqui no site próprio da Teva, que foi a administradora que fez o índice, né? Então tá lá o ITBR IPCA Rendimento, que é o índice da Teva do Tesouro IPCA Rendimento. Qual foi a argumentação do Raul para criar esse ETF, que na minha opinião faz todo sentido? Ele tem uma consultoria, certo? Ele tem uma consultoria de carteira, então as pessoas procuram ele para poder cuidar do dinheiro delas. E aí, nessa consultoria de carteira, muitas pessoas, e isso foi um insight que ele teve, porque ele tem a consultoria de carteira, né? Então ele pensou assim: pô, todas as pessoas que chegam aqui já têm um patrimônio formado e elas querem receber renda. Mas eu, para poder fornecer esse tipo de renda para ela, eu tenho que fazer um investimento aqui numa carteira diversificada, tem que ter ação, tem que ter fundo imobiliário, tem que ter renda fixa, tem que ter alguns ativos aqui para proteger o cara, para tentar entregar um crescimento de patrimônio e para poder entregar renda passiva. E aí, quando o cliente dele, isso palavras do Raul, tá? Quando o cliente dele é mais conservador, é um cara que não gosta de volatilidade, não gosta da renda variável, precisa se colocar dentro de renda fixa. E qual é o título de renda fixa que paga dividendo? Porque se o cara precisa deixar na renda fixa, mas ele quer receber dividendo, que ele tem que pagar as contas dele, como é que ele faz? Como é que o Raul resolve esse problema para os seus clientes? E a resposta é básica, né? É só você digitar aí Tesouro Direto, lá nos títulos você vai ver que tem alguns títulos, por exemplo, ó, tem o pré-fixado 2032 e tem o pré-fixado com juros semestrais 2035. Então aqui, se ele investisse nesses juros semestrais 2035, de semestre em semestre, apesar de estar na renda fixa e o título, o valor final ser garantido, a rentabilidade que for contratada, mesmo assim eu vou ficar recebendo cupons semestrais. Então todo semestre eu vou receber um cupom. E aí, como que não só o Raul, mas todas as pessoas que têm consultoria atendem esse tipo de cliente? Como que eu ensino dentro da mentoria uma pessoa que quer se aposentar na renda fixa, por exemplo, como que ele deveria fazer? É assim, ó, você vai lá, pega um título aqui, tá vendo esse Tesouro IPCA mais juros semestrais? Significa que ele vai pagar juros semestral. Então é igual, por exemplo, a BBSE, paga semestralmente, 2 vezes no ano.
ano. Pô, Léo, dá pra aposentar com 2 vezes no ano de pagamento? Até dá, mas é ruim. Você concorda comigo? É melhor você receber 2 mil reais todos os meses do que receber 12 mil a cada 6 meses e você ter que ficar cuidando desse dinheiro. Muita gente não consegue cuidar, gasta logo e tal. Então é melhor você receber mensal, não é verdade? Beleza. Dito isto, a gente precisa organizar a nossa carteira de uma forma que, pô, se eu comprar esse Tesouro IPCA mais aqui com juros semestrais, ele tem um vencimento no mês de maio. Então perceba, se ele tem um vencimento no mês de maio, que é o último cupom, ele vai pagar em maio e em dezembro, né? Dezembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, maio. Eu tenho um probleminha com meses, tá? Janeiro, fevereiro, maio. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então em dezembro ele vai receber um cupom em dezembro e um cupom em maio, certo? Então esse título aqui que ele compra, ele recebe em dezembro e maio. Ah, eu quero receber mensal. Pô, então eu tenho que achar outro que me paga em janeiro e em junho. E depois fevereiro, julho. E assim por diante. A gente consegue fazer isso alterando aqui, ó, as datas de vencimento. Ó, perceba, esse aqui IPCA com juros semestrais 2060 vence no mês 8. Então o último cupom vai ser no mês 8 e o primeiro cupom vai ser em fevereiro. Então agora eu já tenho alguém que me paga em dezembro, já tem alguém que me paga em fevereiro, já tem alguém que me paga em maio, já tem alguém que me paga no mês 8. E aí o Raul teve a brilhante ideia, que inclusive foi algo novo aqui no Brasil, né, apesar de já ter existido. Às vezes você tem umas ideias assim que parece que foi você que inventou, que você nunca tinha visto. Aí depois que você, nossa, eu inventei um negócio muito top, aí você vai ver já existia, só que não era muito falado. Pois é, o Raul realmente inventou isso aqui, ele só não sabia que existia antes. Acontece direto comigo. A gente pensa que é genial, mas no final já tem muita gente que pensou igual, né? E aí então vamos para o ETF, chama Área 11, que inclusive vou até fazer a propaganda aqui pro Raul, tá? O A aqui ele falou que é de AUVP, o R é de renda e o outro A aqui eu esqueci o que é. Mas enfim, o Área 11 ele faz justamente isso aqui, ó. É um índice, foi desenvolvido com o foco de 2 objetivos: otimizar a geração de rendimentos e buscar regularidade no fluxo de distribuição. É uma carteira composta exclusivamente por NTNBs. O que é NTNB? Acabei de te mostrar. Você só não sabe porque o nome trocou. Hoje a gente chama de Tesouro IPCA. Há um tempo atrás chamava de NTNB. NTNB significa IPCA, tesouros, títulos, IPCA+. Então aqui no caso, o que o índice faz? Ele pega NTNBs e ele vai juntar NTNBs específicas para otimizar a geração de rendimento e buscar regularidade do fluxo de distribuição. Ao invés de receber só em dezembro e em maio, ele vai otimizar e colocar tudo organizadinho para você não ter que vir aqui, ó, manualmente comprar, organizar isso aqui. Pô, eu tenho que comprar esse. 30 minutos ali sentado organizando. E óbvio, você vai ter que ficar rebalanceando isso aí todo mês, né? É uma trabalheira, não é tão simples assim não, dá trabalho. E aí o que ele teve a ideia? Pô, vou criar um negócio aqui, que aí a pessoa que tem este objetivo, ele abre a corretora, vai lá, pau, digita Área 11, comprou, pronto. Tá ótimo. Ele vai se expor aqui aos títulos do Tesouro. Ah, Léo, é algum crédito privado também? Não, é do Tesouro. Por quê? Por que eu sei que é do Tesouro? É porque é NTNB. Então isso é título do Tesouro, tá? Então não tem risco de crédito privado, é crédito público, risco soberano, né? Então a única forma do governo não te pagar é ele te dar o calote, só que é muito pouco provável que o governo te dê o calote. Afinal, se ele precisar de dinheiro, ele aperta um botão, imprime dinheiro e te entrega, né? Rolagem de dívida no Tesouro Direto é a coisa mais simples que tem pra acontecer. E aqui, ó, perceba, aquilo que eu te expliquei lá no Tesouro. Regularidade de fluxo de proventos. A composição da carteira busca distribuir de forma mais uniforme os pagamentos ao alternar títulos pares e ímpares, cujos cupons são pagos em meses distintos, promovendo maior previsibilidade no fluxo de caixa. Essa previsibilidade no fluxo de caixa não quer dizer quantidade de caixa, tá? Fluxo de caixa quer dizer entrada no caixa. Então, uma coisa que ficou pouco claro, porque quando o Raul falou sobre que na média da janela móvel analisada por eles, a média de pagamento foi IPCA mais 5,7. Só que isso não vai acontecer sempre. Ou seja, o yield, né, seria 5,7. Hoje, por exemplo, se a gente olha o yield hoje está de 7 ponto alguma coisa, ó. Yield 7,44. Por quê? Porque os tesouros hoje estão pagando 7 e pouco, tá aí, ó. 7 e pouco, 7,74, 7,47. Então tá pagando mais alto do que a média, que é 5,7. Léo, quer dizer que vai ter momentos em que vai pagar menos do que 5,7? Exatamente, vai ter momentos em que vai pagar menos do que 5,7. Então não é uma renda estável. O Raul usou uma frase lá, por exemplo, você tem 500 mil reais, você vai colocar os 500 mil reais numa Área 11 lá pra você se aposentar, vai receber 2 mil reais o resto da sua vida. Não é assim, isso é na média. Vai ter mês que você vai receber 2 mil, vai ter mês que você vai receber 2.500, vai ter mês que você vai receber 1.500, vai ter mês que você vai receber 1.000. Então o yield tende a mudar. Por quê?
porque tem rebalanceamento. Se não tivesse rebalanceamento, aí poderíamos falar que o yield seria basicamente o mesmo. Mas tem rebalanceamento, tá trocando os títulos sempre, né? Aí imagina, daqui 5 anos tá fazendo uma troca de título e o título lá tá IPCA mais 5. Como é que ele vai conseguir manter o yield de IPCA mais 7, entende? Básico, né? Tudo bem? Aí aqui tá a comparação do índice com o CDI. O índice bateu o CDI na janela móvel aqui de 2018, um pouquinho antes de 2018 até hoje. Aqui a gente tem a exposição por vencimento. Exposição por vencimento é o seguinte, por exemplo, se eu comprar aqui o Tesouro IPCA mais 2029, qual que é o vencimento? Pô, o vencimento é em 2029, então daqui 4 anos. Aqui a gente tem títulos e você consegue ver, ó, títulos que vencem em 1 ano, títulos que vencem em 2 anos, títulos que vencem em 3 anos, e a maior parte dos títulos vencem acima de 10 anos. Por quê? Porque o Raul não quer, lembra do cliente que o Raul tá tentando atender. É o cara que não quer volatilidade. O cara quer comprar o ETF, ele não quer ver a cota dele subindo ou descendo, porque senão ele compraria fundo imobiliário, paga muito mais. Você consegue repassar IPCA também. Só que ele não quer ver a cota movimentando, então tem que ser renda fixa e tem que ter pouca duration. Se eu compro um tesouro, aposentadoria renda mais, que aí o objetivo é duration, pô, duration 65 anos, duration de 65, uma movimentaçãozinha pequena na taxa vai fazer valorizar muito ou cair muito. Imagina isso acontecendo com esse tipo de cliente. O Raul não quer isso. Se o Raul não quer isso, ele tem que manter a duration mais curtinha, no máximo 10 anos. Inclusive aqui em algum lugar eu vi a duration, que estava em torno de 9, aqui ó, tá aqui ó, duration, 9,23 anos. Então uma movimentação pequenininha vai gerar uma movimentação pequenininha também, não vai ter como o índice ficar parado, porque é IPCA, e eu já te ensinei que IPCA mais soft marcação de mercado, nesse vídeo aqui te dou uma aula sobre IPCA, sobre marcação de mercado, sobre como você consegue investir de maneira efetiva no IPCA, se você está querendo multiplicação de capital. Então aqui o Raul, ele não poderia colocar um duration muito alto, né? E aqui a gente consegue ver os títulos, ó, não tem segredo, perceba, não tem segredo. NTNB 2029, ou seja, IPCA mais 2029, IPCA mais 2026, 2028, 2027. Ah, Léo, mas aqui eu não consigo ver o IPCA mais 2027, eu não consigo ver, ó. Tem aqui o primeiro que tem IPCA mais 2029, pois é. Aí é mercado secundário, aí você tem outras formas de comprar isso aqui. Tá vendo que aumenta a complexidade? Você não conseguiria fazer o mesmo índice que o Área 11, não. Não conseguiria fazer de maneira simples isso aqui, não. Daria pra fazer? Até daria. Precisaria de muito dinheiro, primeiramente você precisaria de muito dinheiro. Pra você replicar um índice grande, você precisa de muito dinheiro. Então, primeira coisa, você precisaria de muito dinheiro. E segunda coisa, para você seguir as proporções devidas, né? E segunda coisa, que você precisaria dar uma trabalhadinha, né? Isso aqui, inclusive, o Raul tá ajudando os próprios consultores dele, né? Porque os consultores capaz que para montar uma escadinha, ou não montava com essa qualidade, montava uma escadinha capenga, né? Com os legal meio diferente, ou dava muito trabalho mesmo. E aí, isso aqui vai facilitar não só a vida de todas as pessoas que querem esse objetivo, mas a vida de todos os consultores que vão atender clientes que querem esse objetivo, entende? Mas ficou bem fácil mesmo, ficou bem fácil. Parabéns, contribuição muito boa, Raul. Então aqui ele parte desde o IPCA mais 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2032, 2032, alguns aqui você consegue lá no Tesouro, né? Inclusive é os que tem mais peso. Você percebe que os que tem mais peso normalmente são os que são de mais longo prazo, né? Tá tentando indexar uma taxa para não precisar ficar trocando e rodando e conseguir um yield maior no longo prazo, né? Aqui abrindo a lâmina, você consegue ver que são 13 ativos e cada um com o seu devido peso. Dito isso, deu para ter uma noção geral do que é o Área 11. É um ETF de renda fixa. É um ETF de renda, a gente tem ETF de tudo. ETF que replica algum tipo de índice específico, como por exemplo a UVP11. O AUVP11 é um ETF de renda fixa. A gente tem ETF de fundo imobiliário. O XFIX11 é um ETF de fundo imobiliário que replica o índice do IFIX. A gente tem o BOVA11, que é um ETF de ações que replica o índice do Ibovespa. A gente tem ETF para tudo, inclusive ETF de renda fixa. Olha, inclusive a gente tem outros ETF de renda fixa aqui, ó. O PIP11 aqui, ó, é um ETF muito bom de renda fixa também. O LFTS não é mais tão vantajoso por conta da alíquota, mas a gente tem o LFTB, que também é um ETF de renda fixa. Enfim, a gente tem vários tipos de ETF, E aí, uma coisa que você precisa entender agora, e aí agora eu quero que você preste atenção, porque agora é a principal vantagem do Área 11, tá? O Área 11, investir em IPCA+, com juros semestral e te pagar dividendo mensal, isso não é vantagem. Isso é um diferencial, mas não é vantagem. Inclusive, preste atenção, normalmente quando você faz uma exigência em algum tipo de investimento, quero receber dividendo mensal, você vai abrir mão de outra coisa. Nos fundos imobiliários, quer receber dividendo mensal, você abre mão do quê? Você abre mão de rentabilidade. A mesma coisa aqui no Área 11. Quer exigir dividendos mensais, vou abrir mão de rentabilidade. Isso aí já posso te dizer. Isso necessariamente é ruim? Óbvio que não. Depende do seu objetivo, entende? Depende do seu objetivo. No final aqui a gente vai falar quais são as pessoas que, na minha opinião, faria sentido você aderir aí e ter um pouquinho, um pedaço da carteira em Área 11. Vou te falar quem é que deveria ter. De maneira racional, óbvio, né? Se você for o cara emocional, aí tudo bem. Tá abrindo mão de rentabilidade à toa, irracionalmente, tudo bem.
Mas vamos agora para a vantagem do Área 11, porque diferencial nem sempre é vantagem, às vezes pode ser um diferencial ruim. Vamos para a principal vantagem agora do Área 11. Ele é um ETF de renda fixa. Por ser ETF, ele se enquadra na alíquota de 15% de imposto de renda, se a duration for maior do que 365 dias. O tempo de investimento médio dos contratos do Área 11 sobe e é muito maior do que isso. Ou seja, ele se enquadra sim na alíquota de 15%. Por que você deu esse detalhe, Léo? É muito técnico. É realmente muito técnico, mas no caso aqui, por exemplo, do LFTS 11 aqui, ó, ele era um ETF de renda fixa que investia só em Tesouro Selic. Ele fazia a mesma coisa que o Área 11, só que só com renda fixa. E o objetivo não era pagar dividendo mensal, era só replicar ali o Selic e crescer o valor da cota. Então, por que fazia sentido investir no LFTS 11? Justamente porque tinha essa diminuição da taxa do imposto de renda. Só que o LFTS tem a duration de 1 dia. E aí ele não entra mais nessa legislação de 15%. Ficou cobrando 25% no LFTS. Então quem investe em LFTS sabe que você está fazendo um mau negócio, apesar de ser um ETF de renda fixa. Agora, quando a gente fala do Área 11 e de todos os outros ETFs de renda fixa praticamente, você vai ter uma taxa, uma cobrança no imposto de renda de apenas 15%. Léo, por que isso é vantajoso? Preste atenção aqui, ó. Por que isso é vantajoso? Vamos supor que eu vou investir aqui, ó, no Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2035, porque eu quero que o meu dinheiro seja corrigido pelo IPCA e eu vou ficar usando esses 7,47 aqui de yield do cupom ali, eu vou usar, tá? Eu vou usar. Então todo juro semestral que eu receber, eu vou gastar, beleza? No final, lá em 2035, eu vou ainda ter o meu dinheiro corrigido pelo patrimônio. Eu não vou ter aumentado o meu patrimônio real, mas eu vou ter aumentado o nominal, porque vai ter repasse de IPCA. Então se eu investir 100 mil, lá em 2035 eu vou ter os 100 mil corrigido pelo IPCA e durante esse período de tempo eu usei o yield. Eu usei o 7,47 ali que veio a mais e fiquei gastando esse dinheiro nos cupons semestrais que eu recebi. Ou seja, cupom, quando eu falo, é pagamento, tá, galera? Cupom semestral significa o dividendo semestral, beleza? Só que perceba, quando eu falo de renda fixa, a gente tá falando dessa tabela aqui, ó, que é a tabela regressiva de imposto de renda. Começa com 22,5, depois vai para 20, depois 17,5, depois 15%. O mínimo que eu consigo pagar na renda fixa, o mínimo. Se eu não estiver falando de previdência, o mínimo é 15%. Se investir aqui no Tesouro Direto, o mínimo que você vai conseguir pagar é 15%. Só que só depois de 720 dias, ou seja, só depois de 2 anos. Então se eu invisto aqui, ó, no Tesouro IPCA com juros semestrais e eu tô recebendo os juros semestrais, eu tô pagando imposto de renda de 22,5 nesses juros semestrais. Exatamente isso. E é exatamente no 180 dias, porque é exatamente no 180 dias que troca a tabela para 20%. Então você acaba pagando ali 22,5% sobre aquele dividendo. Imagina, você recebe um dividendo de R$1.000, só que o que você pode usar é só 775, porque 225 ficou de imposto de renda. É ruim, né? É ruim. Então o ETF de renda fixa, ele otimiza por quê? Porque o ETF, ele tá numa tributação, numa legislação tributária diferente, e aí todos esses juros que caem lá dentro do ETF, porque o ETF vai investir nisso. Presta atenção que vou usar até a tela preta aqui para te explicar. Vamos pegar aqui o Tesouro Direto. Você investiu no Tesouro Direto, então pessoa física investiu no Tesouro Direto. O dividendo do Tesouro Direto cai aqui na conta da pessoa física e aí, ó, imposto de renda regressivo, que é 22,5, 20%, 17,5 e 15%. Como os cupons são 180 dias, aqui você vai pagar um pouquinho mais de imposto de renda nos primeiros cupons, depois vai pagar 20, depois vai pagar 17 até chegar no de 15. Mas você vai pagar mais imposto, tá? Você vai pagar mais imposto. Léo, quer dizer que como todo o cupom do Tesouro Direto é 180 dias, de 180 dias, né, de semestre a semestre, quer dizer que sempre eu vou pagar 22,5? Não, presta atenção. Quando você estiver recebendo o 10º cupom, pô, o 10º cupom já passou quantos anos? Vai tá passando 5 anos já. Se eu passou já 5 anos, então eu tô pagando aqui só 15%, tá? Naqueles cupons nos últimos. É só no primeiro que eu vou pagar 22,5, aí no segundo eu vou pagar 20, depois no terceiro e no quarto eu vou pagar 17,5 e lá no quinto eu já pago 15%. Então aqui o que eu vou cortar quando eu invisto num ETF que tem esse mesmo objetivo de receber dividendo é esses 4 primeiros cupons. É só esses 4 primeiros cupons. Porque quando eu invisto no Tesouro Direto e aí esse Tesouro Direto paga dividendo, paga o cupom semestral para dentro de um ETF, o ETF tem isenção tributária nisso. Tem isenção tributária nisso. Olha que bonito. Não vai pagar imposto. Ué, Léo, então é bom demais da conta, não é não? É bom demais da conta. É como se comprando o ETF aqui, eu já tivesse 2 anos investindo. Eu fico aqui no mínimo, na alíquota mínima, desde o início. E aí quando o ETF vai pagar para pessoa física, quando o ETF vai pagar para pessoa física, aí tem 15% de imposto de renda, hoje fixo. O Haddad, lembra do Haddad? A proposta do Haddad é fazer todos os investimentos serem na taxa de 17,5%. Então, Tesouro Direto, todas as rendas fixas, não vai ter mais essa tabela regressiva aqui não, ó. Vai ser só 17,5%. ETF, 17,5%. Ação, 17,5%. Fundo imobiliário, 17,5%. Tudo. Aí vai perder o sentido do ETF. Aí a única vantagem do ETF seria organizar para você coisa que você não quer organizar. Que no caso, o ETF, o Área 11 aí, ele organiza direitinho lá quais
são os tesouros que tem que ter dentro da carteira. O IMAB 11 também. Então, todos os ETFs de renda fixa e todos os ETFs de qualquer outra coisa que a gente for falar, eles organizam dentro dele uma coisa que você não quer organizar. Ou que não faz sentido para você também, você não vai participar. Então aqui, essa é a principal vantagem do Área 11, ó, pagar 15%. Essa é a principal vantagem. Ah, Léo, mas a principal vantagem também não é pagar dividendo mensal? Aí agora a gente entra numa coisa que você precisa prestar atenção. Vamos lá, isso aqui eu tenho até que tomar cuidado, porque eu tenho uma opinião muito enviesada nesse canal. Essa opinião minha é muito forte, né? Sobre você tem que estudar, você tem que tirar um pouquinho do seu tempo para poder estudar sobre investimentos, pô, é o seu dinheiro que tá ali, né? Não seja um cara que desrespeita o seu dinheiro, que você quer a solução mais simples e mais fácil, e nem estuda sobre essa solução mais simples e mais fácil. Então eu tenho que tomar cuidado sempre quando eu vou falar isso, porque normalmente eu vou ser meio bruto com vocês, né? Pô, você trabalha o dia inteiro, para ganhar dinheiro, e você não fica 10 minutos do seu dia para estudar sobre como você vai cuidar daquele dinheiro. Não é abrir mão de ficar com a família, não é abrir mão de ler um livro que você gosta, não é abrir mão de ver filme, não é abrir mão de você jogar sua bola, sei lá, qualquer coisa que você for fazer. Não é isso. É você dar continuidade àquele trabalho que você ficou 8, 10 horas trabalhando, 10 minutos a mais do dia, pra você dar continuidade àquele trabalho, porque senão de nada adianta. Senão você tá sendo hipócrita, porque se você não cuida do seu dinheiro, com aqueles 10 minutos a mais, você vai ficar 2, 3, 5 anos a mais trabalhando, 8 horas no dia, aí você vai abrir, porque algumas argumentações são assim, eu prefiro muito mais essas coisinhas mais simples de investir, onde eu não preciso nem olhar, preciso estudar, porque aí eu fico com a minha família, eu chego em casa cansado e fico com a minha família. Pois é, eu sinto muito te informar, mas você vai perpetuar esse cansaço e ficar menos tempo com a família, uns 5, 10 anos, porque você vai aposentar muito mais tarde, porque você não tá cuidando direito do seu dinheiro, cara. É isso. Eu prefiro ficar 10 minutos a menos com a minha família agora, durante 10 anos, 15 anos, montar minha estrutura de capital, montar minha carteira, e depois dos próximos 30, 40 anos, se eu não quiser nem trabalhar os 8 horas no dia, eu não trabalho. Vou trabalhar por opção, mas se eu nem quiser, eu não trabalho. Então, minha opinião é muito forte a respeito disso. Tem que tomar cuidado. Desculpa aí, já até me exaltei aqui, né? Mas é isso. O pessoal da geração de dividendos sabe o que é isso. Por isso que os vídeos são mais longos, por isso que os vídeos são realmente profundos, por isso que aqui eu tô te ensinando de verdade, não tô tentando te enrolar, tô te falando a verdade, entende? Por isso, né? Respeito muito mais seu dinheiro do que você imagina, cara. Vamos lá, então. Pra quem é esse ETF? A gente já falou sobre o que é, como ele funciona, qual é o diferencial, que é o pagamento de dividendo mensal, como que ele faz isso, né? Organizando bem direitinho os títulos. Qual é a principal vantagem? Diferencial diferente de vantagem. Qual a principal vantagem? Que é justamente você diminuir o imposto sobre os 4 primeiros cupons que você vai receber nos 2 primeiros anos. Então você diminui ali um pouquinho o imposto, depois vai ficar a mesma coisa, mas você diminui ali no iniciozinho, que é muito bom, tá? Isso é muito bom. Principalmente para quem quer ficar comprando e vendendo. Que teoricamente eu acho que não é o objetivo desse ETF, porque esse ETF, o objetivo é de pagar dividendo mensal. Então, teoricamente, parto do princípio de que quem vai investir nesse ETF quer um dividendo mensal justamente para usar esse dividendo mensal e custear as suas contas, afinal não tá nem se preocupando mais com multiplicação de capital. Então aqui vai agora as pessoas que deveriam, na minha opinião, utilizar esse tipo de ETF, inclusive, na minha opinião, se você tem uma carteira com algum consultor, alguma coisa do tipo, alguma casa de consultoria, e essa casa de consultoria começar a te ofertar um ETF assim como o Área 11, porque agora que o Área 11 surgiu, vai surgir vários outros iguais. O Raul foi o precursor disso aqui no Brasil. Já existia nos Estados Unidos, vou até te mostrar aqui. Mas agora vai existir um monte. Isso é muito bom, porque aí vai forçar a diminuir taxa, vai forçar a competição entre eles, né? Pô, antes só existiu o SPY 11 lá nos Estados Unidos. Depois veio o IVV, depois veio o VO. Pô, o IVV e o VO cobra muito menos taxa do que o SPY, 3 vezes mais. É bom pra nós que somos clientes, né? É bom pra quem consome esse tipo de produto. Então pra você, que é o cara que tem muito medo do mercado. Nossa, Léo, eu tenho medo danado do mercado. Eu não quero nem ver na minha frente ação. Eu não quero nem ver na minha frente índice americano. Não quero nem ver fundo imobiliário na minha frente. Eu tenho medo demais da conta. Só de pensar eu já borrei as cuecas aqui. Não quero não. Aí é renda fixa, meu amigo. É o renda fixa. É renda fixa, não tem discussão. E aí como você vai... Ó, presta atenção. Renda fixa pra guardar o dinheiro, pra investir o dinheiro, né? Pra poder multiplicar. Só que aí, Léo, além de borrar as calças com renda variável, eu ainda preciso de dividendo. Eu ainda preciso do dividendo. Então, ó, você tá borrando as calças com renda variável e ainda precisa do dividendo. Aí o Área 11 encaixa perfeitamente, cara. Aí o Área 11 é pra você. Porque você não tem conhecimento na renda variável, você diminui demais a complexidade na hora de montar sua carteira de renda fixa, porque se você tem medo na renda variável, você vai ter que montar uma carteira na renda fixa. Aí você diminui muito a complexidade dessa montagem, porque você compra um ETF pronto, né? Você vai pagar a taxa de administração de 0,3 lá, mas você compra ele pronto. A taxa de administração, inclusive, foi algo que eu não falei, mas achei justo. O ETF de renda fixa tem que ser mais barato mesmo. Tá até em par com os outros, né? Mas
abre espaço aí para diminuir um pouquinho quando entrar concorrência, mas 0,3 já tá bom demais. E aí você vai receber o seu dividendo mensal sem mexer no patrimônio total, porque a distribuição do dividendo aqui do cupom semestral é sem mexer no montante que você investiu. Se investir 100 mil, ele vai ficar sempre corrigido pelo IPCA, sempre corrigido pelo IPCA de maneira fixa. É renda fixa, de maneira fixa vai sempre corrigir. IPCA foi 2, corrigiu 2. IPCA foi 10, corrigiu 10. IPCA foi 5, corrigiu 5. E aí a taxa pré-fixada que você comprou, que o ETF tá comprando, por exemplo, IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 3, IPCA mais 7, esse a mais aí é o que você vai receber de dividendo. Então você vai ter um yield médio, segundo, inclusive, o próprio vídeo do Raul, de 5%. 5%. Dá pra aposentar com isso? Dá. Você vai precisar de muito mais patrimônio. Imagina, 5%, pô, você vai precisar ir pra uma aposentadoria de 5 mil, você vai precisar de R$1 milhão. Com R$1 milhão dá pra você fazer muito mais renda passiva em outras coisas. Só que lembra, você borra as calças com renda variável. Então, é uma solução pra quem borra as calças com renda variável, quem não quer se preocupar, quem realmente não quer gastar os 10 minutinhos lá, que os 10 minutinhos a mais com a família é muito importante, mais importante inclusive do que 5, 6 anos, 10 anos a mais. Então, seria para você esse tipo de ETF, tá? Outra coisa, Léo, então quer dizer que toda ETF de renda fixa é para quem borra as calças para renda variável? Não. Por exemplo, aqui ó, existe um ETF no Brasil que é o PIP, não sei como que lê isso, é o PIP 11. Faz a mesma coisa, ó, inclusive é da Teva também, tá? Faz a mesma coisa que o Área 11. A mesma coisa, cara. Se a gente olhar a carteira aqui desse PIP, olha só, NTNB 2028, 2029, 32, 30, 55, 50, 40, 35, a mesma coisa. Cara, e é quase o mesmo peso, tá? É quase o mesmo peso. O que que muda aqui no PIP e no Área 11? Muda que no PIP não tem distribuição de dividendos. Então o que que você vai fazer? Você vai investir numa cesta de tesouros IPCAs otimizados, com a taxa de administração inclusive um pouquinho menor, porque no Área 11 é 0,30, aqui é 0,15, e aí a diferença é que um vai crescer muito mais, vai ser de acumulação, e o outro vai ficar te pagando dividendo. Olha só que bonitinho isso aqui, ó. Vou te mostrar isso aqui. O TFLO é basicamente um Área 11 dos Estados Unidos. Muda um pouquinho o índice, né? Óbvio que nenhum índice é igual. Mas perceba, é o mesmo funcionamento. A metodologia é a mesma. É um ETF de renda fixa que investe em tesouros. Olha que bonitinho. Parece igual? ETF de renda fixa que investe em tesouros, que tem pagamento mensal. Olha lá. Então o ETF começa a subir a valorização mensal, pau, pagou dividendo. Aí começa a subir valorização mensal, pau, pagou dividendo. Aí começa a subir, variação mensal, pau, pagou dividendo. Então é basicamente isso que vai acontecer com o Área 11. Ele vai subir, você vai lá, comprar ele a 100. Ele sobe para 101, 102, 103, paga R$3 de dividendo. 101, 102, R$3 de dividendo. 101, 102, R$2 de dividendo. 101, R$1 de dividendo. 101, 102, 101, taxa alta agora, né? 3, 104, R$4 de dividendo. Então é assim que funciona o Área 11. Você vai ver um gráfico parecido com esse. Então vai ter um dividendo yield. Inclusive o TFLO aqui é uma maneira de você que gosta de dividendos, né? Porque não é nem a melhor opção também não, mas é um tipo de ETF que para você que gosta de dividendos mensais, que tem muito maior tamanho, dolariza o seu patrimônio e paga aí na média, ó, o dividendo yield dele também, na média, quase a mesma coisa que o Área 11. E aí eu quero mostrar para você a comparação com um outro ETF, que é o BOX. O BOX, ele faz basicamente a mesma coisa com o TFLO. Então ele junta lá os pré-fixados de 3 meses. Basicamente, tá? Tô simplificando aqui só para te mostrar o exemplo. E aí, perceba, se eles fazem basicamente a mesma coisa, olha o que tá acontecendo aqui desde março, abril, maio, com o TFLO e com o BOX. Cresceu igual, porque eles fazem a mesma coisa. Só que a metodologia do BOX é pegar tudo aquilo que recebe de cupom semestral e reinvestir nele mesmo. É de acumulação. Então ele não vai pagar para você, ele reinveste nele mesmo. E aí olha só como que ele performou. Ele vai acumulando, tá vendo? Ele vai acumulando. E olha o TFLO, pagamento de dividendo. Isso aqui não é porque a cota desvalorizou, não, é pagamento de dividendo, ó. Pum, pagou dividendo. Aí valorizou. Inclusive a inclinação é a mesma, tá vendo? Pagou dividendo. Valorizou, pagou dividendo. Valorizou, pagou dividendo. Então o BOX é de acumulação, TFLO para pagamento de dividendo. A mesma coisa seria aqui, ó. Por exemplo, o PIP de valorização e o Área 11 para receber dividendos. Léo, mas eu gosto mais de receber dividendos. Pois é, eu também gosto de receber muito dividendo. Só que você prefere receber dividendo e investir numa empresa como, por exemplo, a BBSE, que é um aporte óbvio agora. Para você que não borra as calças com renda variável, né? E para você que borra as calças com renda variável, talvez entre 10 pessoas que borram as calças, eu tô usando borra as calças porque é literalmente isso, né? Borram as calças com investir na renda variável, entre 10, 8 é porque não tem conhecimento. 2 é porque é perfil mesmo. 8 é porque não tem conhecimento. Então, te aconselho que você estude, né? E essa solução aqui é justamente para você não precisar estudar. Então, pô, eu tô falando com o público que não quer estudar para eles estudarem, né? É basicamente isso. Então, uma solução muito boa do Raul, né? Ele trouxe basicamente o TFLO aqui pro Brasil, só que com um índice que ele mesmo criou ali, junto com a galera do Teva, criou um índice para maximizar o rendimento ali do yield mensal. Muito bom para quem precisa disso. E agora eu vou ler algumas
alguns comentários aqui de alguns vídeos que eu achei, que acredito que faz muito sentido eu responder isso aqui, tá? Ó, o Vinícius comentou aqui nesse vídeo do valor em ação, que inclusive já soltou um vídeo aqui sobre o Área 11, ó, olha o que o Vinícius respondeu aqui, ó. Pelo que entendi, é um excelente, talvez o melhor ETF para quem ganhou uma herança, vendeu um imóvel e precisa de renda mensal. Depende, você ganhou uma herança de 1 milhão, você prefere um rendimento de 5 mil ou de 7, 8 mil? Ah, Léo, eu prefiro de 7, 8 mil. Pois é, para ter 7, 8 mil você vai ter que ir para renda variável. E não tem tanta volatilidade assim a mais não. O Raul inclusive mostrou que a volatilidade média deste ETF usando base histórica foi de 9%. Vou te mostrar uma coisa aqui que vai te deixar impressionado, tá? Abre os seus olhos, aí depois você vai entender. Tô entrando aqui junto com vocês, ó, no RI do HFOF, que é um fundo de fundos. Eu não gosto de fundos e fundos, mas eles fazem um relatório muito bom. E aqui eu vou baixar o relatório do mês 8. Em geral, eles colocam aqui a volatilidade média do IFIX. Vamos ver se tem aqui, ó. Ó, volatilidade média do IFIX. Olha que doideira. Volatilidade média do IFIX 2023, né? Só em 2020, pandemia, que foi alta. Ou seja, a volatilidade do IFIX, investir em fundos imobiliários que te rende uma renda passiva maior, eu tô falando de quem quer renda passiva. Porque, por exemplo, eu invisto no Kraken, que não é só fundo imobiliário, não é só renda fixa também. Eu invisto de maneira inteligente. Então, se você for olhar isso, que foi um viés de framing ali, né, que foi apresentado no vídeo, pô, o IFIX tem menos volatilidade do que o Área 11, vai ter menos volatilidade do que o Área 11. Então, será que realmente faz sentido você entrar para renda fixa e não entrar para renda variável? Se você quer renda através dos fundos imobiliários, compra só fundo imobiliário de ancoragem, volatilidade muito baixa, robusto pra caramba, que paga muito mais do que 8% de yield e ainda ajusta pelo IPCA. Imóveis ajustam pelo IPCA, né? Esses dias, inclusive, eu fiz uma palestra, vou deixar uma fotinha aqui, eu fiz uma palestra explicando justamente sobre isso, como os imóveis repassam o IPCA. Foi até uma confusão que impedia das moedas darem certo aqui no Brasil, a inflação inercial, principalmente praticada pelos imóveis. Todo ano que gira já tem pau, ajuste de inflação no seu aluguel aí do seu imóvel. Se o dono do seu imóvel aí que você tem morando alugado, ele não reajusta o seu aluguel, pô, você tá dando sorte pra caramba. Mas os imóveis repassam o IPCA também. Não repassa do jeito que você gostaria, igual uma renda fixa repassa, por exemplo. Mas repassa também, tá? Isso é viés de framing. Então, Léo, se a volatilidade do IFIX é menor do que a volatilidade do Área 11, por que eu investiria no Área 11, sendo que o Área 11 rende menos do que a média do yield do IFIX? Porque o Área 11 garante que se manter o título até o final do vencimento, aí apesar da volatilidade ter sido alta durante o processo, o valor final é garantido. Dentro da renda variável, nenhum valor final é garantido. Inclusive, é justamente por isso que a gente investe na renda variável. Eu não quero o valor final garantido, eu quero comprar o trem barato para valorizar muito mais. Que se fosse garantido, eu tinha um limite de rentabilidade. Na renda variável, eu não preciso de limite de rentabilidade. Se você tem bom senso, você vai comprar coisas descontadas para ganhar mais do que, teoricamente, o limite da rentabilidade da renda fixa, né? Se eu falasse para você que tem uma empresa hoje com potencial de rendimento de IPCA mais 20, você ia investir no IPCA mais 20 do Tesouro, perceba, um oferece rendimento muito maior do que o outro. Um tem uma segurança, o outro não. Por isso que ele paga mais, tem um potencial maior, porque tem mais risco. Então, depende do perfil de investidor. Por isso que uma carteira diversificada entre ações, fundos imobiliários, renda fixa, exterior, sempre vence. Sempre vence. Não tem uma carteira que não é diversificada de maneira ideal, que é uma diversificação inteligente, que não vence uma carteira que é focada apenas numa coisa. Só, sei lá, só em renda fixa, só em fundo imobiliário, só em ação, só em SP500, por exemplo. Uma carteira diversificada, ela tem de vencer todos esses cenários. Então, no caso aqui do Vinícius, nem sempre, né? Quer dizer, serve para quem ganhou herança, vendeu um imóvel e precisa de renda mensal. Mas, se você vendeu um imóvel, ganhou herança e precisa de renda mensal, tem outras coisas mais interessantes, na minha opinião. Tem outras coisas mais interessantes. É só se você quisesse colocar na sua parte do Kraken lá, a sua parte da sua carteira, do seu médio de alocação de renda fixa, você colocaria ali e você dependesse da renda mensal. Porque mesmo se você, eu vou abrir uma parte da minha carteira que é de renda fixa, eu invisto 20% em renda fixa, vou colocar um pouquinho da área 11 lá, não faz sentido. A não ser que você esteja precisando de renda mensal. A não ser que você esteja precisando de renda mensal. Porque você vai abrir mão de valorização. Mas não é a mesma coisa com o fundo imobiliário? É óbvio que não. É óbvio que não. Nos fundos imobiliários você consegue valorização pra caramba. Não é igual a ação, mas inclusive tem volatilidade menor do que o Área 11. Ou seja, tô ganhando mais com menos volatilidade. Entende? Aqui o Bruno Gonçalves falou, interessante para compor a carteira. Do aposentado é. A gente chegou nessa conclusão, né? Cabe uns 5, 15% nessa lógica para preservar a inflação. Vou deixar um vídeo pra você, Bruno. Não sei se você vai assistir esse vídeo, né? Mas vou deixar esse vídeo aqui, ó, pra vocês. Assistam esse vídeo depois que vocês saírem deste. Assistam esse vídeo, o mito da inflação. Muita gente acha que a ação, fundo imobiliário, o SP500 não repassa a inflação. Muita gente que acha isso. Assiste esse vídeo aqui que eu vou te mostrar o contrário. E olha o que o Bruno quer fazer. Ele quer preservar o dinheiro dele na inflação e o dividendo que ele receber, ele não vai usar pra gastar com carne, pagar a conta, não. Ele vai reinvestir em outras classes de ativos. Aí não faz sentido. Se ele não tá usando isso aqui pra aposentar, não faz sentido. Porque ele consegue um dividendo muito maior em outros tipos de ativos, que repassam a inflação também, tá? O Ítalo falou, fiquei na dúvida.
diz que tem previsibilidade, mas se as taxas baixarem muito, como foi em 2019, a renda gerada vai cair bastante, vai prejudicar o aposentado que vive disso, ou não. Com toda certeza, Ítalo, se cair a taxa, vai cair sim o rendimento. O valor da cota vai subir um pouco, porque teve marcação de mercado, porque caiu a taxa, partindo do princípio que ele tá atrelando taxas maiores. Mas você não vai querer vender a sua cota, né? Afinal, você não tem conhecimento, lembra? Você não sabe nem o que é marcação de mercado, teoricamente, você vai comprar um tipo de ativo desse. Então, sim, vai baixar a sua renda. O aposentado tá recebendo lá 2.500 aposentado. Precisa de 2.000 para viver. Vai cair para 1.500, não vai ter o que fazer. Então, não é previsível. Quando ele falou previsibilidade, ele não fala previsibilidade de pagamento fixo. Ele fala previsibilidade de fluxo de caixa, ou seja, todo mês vai ter. Quanto que vai ter? Depende da taxa. O Sardal falou, só não entendi uma coisa. O Raul comentou que o valor da cota do ETF tenta manter seu preço, em torno de R$100. Ele falou isso mesmo. Mas o preço precisa engordar, pois o ETF paga IPCA mais 5,6 ou algo assim, e distribui o 5,6 e guarda o IPCA, para ter a correção da inflação. Aí não tem como manter o preço, nem faz sentido. Se tem algo errado nas minhas premissas, sinceramente fiquei confuso. Não, o ETF vai dar uma engordadinha sim, tá? Ele vai dar uma engordadinha. Ele engorda, paga dividendo, engorda, paga dividendo, engorda, paga dividendo. A tendência é que essa cota vá subindo realmente, porque imagina só que ele vai engordar de 100 para 105, vai pagar 3, porque 2 é IPCA, aí ficou 102. O 102 engorda para 107, paga 5, paga 4, ficou 103. A cota vai subindo no longo do tempo, sim. É igual eu te mostrei lá no TFLO, tá? Mesma coisa do TFLO. Ó o Carlos aqui, esse aqui estuda, ó. E no caso aqui é para pessoas que querem ganhar dinheiro, multiplicação de capital ainda, né? Não tá? Eu tenho um dividendo. Eu não uso meu dividendo pra comer carne agora. O dividendo que a BBSE paga, eu reinvisto. Não sou o cara que precisa do dividendo. Olha o que o Carlos falou. Esse ETF só vale a pena se der pra comprar muito, mas muito abaixo do VP. Tipo uns 50, 40% de desconto. Como o market maker vai atuar, está descartado. E é exatamente isso. Pra nós, 80, 90% das pessoas que estão investindo agora, que querem aumentar o seu patrimônio pra depois aposentar, não faz sentido. É muito melhor, caso você queira investir no IPCA+, comprar o Renda Mais 2065 lá, porque você vai ter muita volatilidade mesmo, igual Bitcoin, vai ter volatilidade de Bitcoin, mas você tem um potencial de marcação de mercado, você multiplicar seu capital muito mais, que é justamente o que o cara está falando, né? Tentar comprar descontado, o que não vai acontecer aqui no Área 11, porque vai ter o market maker atuando. E aqui a gente tem outra pessoa que entende um pouco mais, ó, um risco desse ETF. Se você pegar os dividendos do Área 11, presta atenção, e reaplicar nele mesmo, que é o que normalmente as pessoas que estão aposentadas vão fazer, ganhei R$2.500, usei 2.000, que teoricamente a gente precisa que vai ter que usar. Usei 2.000, os outros 500 eu vou reinvestir no próprio ETF. Olha só o que vai acontecer, isso aqui é verdade. Essa pergunta aqui não foi uma pergunta, foi uma afirmação, né? Se você pegar esses dividendos da Área 11 e reaplicar nele mesmo, vai ter multitributação. Por exemplo, você recebeu R$1.000 de dividendos no mês e sobre isso foi descontado 15% de IR. Ou seja, o que você recebe na sua conta, o ETF já desconta na fonte 15%. Então vamos supor que o ETF fosse pagar 1.000, vai chegar na sua conta já 850, tá? Ao reaplicar no Área 11 mesmo, quando esses 1.000 começar a render novos dividendos, ele também terão 15% descontado e assim por diante. Fazendo isso, você estará pagando mais IR, né? E realmente, não faz sentido, né? É como se você estivesse sacando, você investisse lá no Tesouro Direto, juro semestral, pega o cupom e reinveste. Pega o cupom, aí você tá pagando imposto à toa. É melhor você deixar multiplicando. Deixa multiplicando e paga um imposto só uma vez lá, no final, quando você for sacar. Minha opinião, esse ETF só é bom para quem já estiver vivendo de renda passiva e quer ter renda fixa e vai pegar o dinheiro e vai gastar. É pra isso que serve. Acredito que tá bom de pergunta também, né? Senão o vídeo vai ficar longo pra caramba. Eu espero que vocês tenham entendido. Mais um vídeo aí de ETFs analisados pra vocês. O Raul é um cara genial. É um cara que é, inclusive, o cara que eu olho pro canal dele e falo, pô, o cara tá crescendo pra caramba, eu quero alcançar ele. Antigamente eu tinha isso com o primo. Hoje eu não tenho mais isso, porque eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Agora, no Raul é um concorrente, viu? Raul é um concorrente de conteúdo. Gosto muito do Raul, o cara é gente boa pra caramba. É tipo o rival Naruto e Sasuke lá, só que sem ele me conhecer, né? Lembra que isso aqui não é um ataque ao Raul, vocês não caçem encrenca com o menino lá, tá? Não é encrenca com ele não, tô só mostrando pra vocês a minha opinião sobre o Área 11 e sobre todos os outros ETFs que surgirem com o mesmo objetivo do Área 11, tá? Mesma coisa, se o Área 11, por exemplo, fosse um ETF que não distribuísse dividendo, na minha opinião seria melhor? Seria melhor do que o que ele é para mim, mesmo assim eu não ia investir, mas para mim. Por quê? Porque o meu cunho agora não é viver de renda, eu não tô gastando meu dinheiro com churrasco e com café agora. Mas é óbvio que tem as pessoas aí que vão utilizar disso, os consultores também. Fique esperto se você tem consultor, não é porque você tem um consultor, um assessor, que você não precisa saber sobre investimentos. É por isso que eu sempre pego do pé de vocês para vocês estudarem. Não é porque você tem pouco tempo e você delega isso para alguém que você não tem que saber. Pô, você tá delegado pro cara, você não vai nem ver o que ele tá fazendo? Você não vai nem ver? Deveria, né, Léo? Porque eu tô pagando? Pois é, meu amigo, mas tem que ver. Tem muito consultor
consultor e tem muito assessor ruim pra caramba. Eu não tô falando mal porque é consultor e assessor. Não, tem médico ruim, tem engenheiro ruim. Na profissão tem gente boa e tem gente ruim. Tem que saber defender o seu, meu amigo. Dinheiro não é brincadeira. Não é brincadeira. Deus te dá o princípio da mordomia. Ele te entrega o dinheirinho, o seu dinheirinho suado, não é porque você trabalha e você ganha, não. É Deus que te dá a força pra você trabalhar. É Deus que te dá o dinheiro. Tudo é ele. É tudo pra ele, por ele, para ele. É tudo pra ele. Aí ele te dá o dinheirinho lá suado, que você trabalhou pra caramba, né? Do suor do homem virar o seu sustento. E aí você gasta mal, investe mal, faz tudo errado. Como é que você não honrar o pouco, como é que ele vai te dar muito, né? Pois é. Fique com Deus, Papai do Céu te abençoe. Até o próximo vídeo que será excepcional.